Hélio Bianco completamente nervoso e descontrolado no culto de ontem da Congregação Cristã no Brasil, do dia 21 de maio de 2025. Hélio Bianco ataca as outras igrejas, dizendo que se você for para essas igrejas, você perde a graça, você cai da graça. Porque nessas outras igrejas tem pastores estudados, homens, mas Jesus Cristo está na Congregação Cristã no Brasil. Leiam a circular 174/2023 e ataca os críticos, né? Uma circular pesada que tem várias palavras torpes nessa circular. Foi uma das piores circulares que a Congregação Cristã no Brasil já redigiu, porque quando você lê essa circular, você vê que ela está carregada de um sentimento de raiva e de ódio. Eles estão transmitindo raiva e ódio através de documentos oficiais da Congregação Cristã no Brasil. Tudo isso você vai ver hoje na análise desse vídeo, tudo isso você vai ver hoje na análise que eu vou fazer agora aqui do culto de ontem. Ontem, culto fresquinho, o pão tá quentinho ainda e eu vou mostrar para vocês como que a CCB amassa esse pão para dar para o povo comer. Vamos assistir essa análise então e eu vou começar com vocês com a circular da CCB. Hélio Bianco lendo uma circular. E por que será que ele está lendo essa circular? Vamos colocar primeiro a circular e depois a gente vai trazer algumas informações para a gente tentar entender por que eles estão com tanta raiva, com tanto ódio, trazendo circular de quase 2 anos atrás. Antes eu quero pedir para você dar uma força para esse canal aqui, para me defender dos ataques e dos processos que a Congregação Cristã no Brasil move contra mim. Ela e os seus capachos, que são os seus anciões e demais. Então, faça contribuição nesse Pix. Esse Pix é uma conta exclusiva para ajudar nas custas processuais, que eu acredito que tem tudo a ver com essa circular e eu vou explicar para você por quê, ok? Dito isso, então, vamos ouvir o Hélio Bianco lendo a circular e falando, né? Depois, você tentando aconselhar, e aí você vai ver a lambança está completa. Vamos assistir. Irmãos, temos aqui uma circular para lermos para toda a Irmandade. Depois nós cantaremos o hino antes da palavra, mas vamos ler. É uma circular já de algum tempo, irmãos. É de outubro de 2023, de modo que já está prestes a completar 2 anos. Mas é bom que a Irmandade, onde chegar, irmãos, esta comunicação e as palavras desta carta, e procurem cumprir, irmãos, que ela é autoexplicativa e todos vão entender. Bom, para começando aqui, né? Ele está lendo uma carta de quase 2 anos atrás. Eu já fiz análise dessa carta. Uma das piores, eu acho que é a pior, uma das piores que a CCB já fez. Porque nessa carta, o que eles soltam de palavreado torpe não está escrito para tentar atacar a imagem e a honra das pessoas que fazem um trabalho crítico aqui, né? Algumas palavras, que eu acabei anotando aqui, chamando o crítico de perverso, criadores de confusão, interesse monetário, facciosos, rudes, ou seja, o que tem de palavreado torpe ali, gente, sabe, é uma circular completamente poluída, horrível, né? Você vê na circular que eles estão transmitindo ali um discurso de ódio e de raiva. Agora a pergunta que eu quero fazer é por que eles estão trazendo uma circular de quase 2 anos atrás? E por que tanta raiva assim? E a gente vai ver aqui o discurso dele. Eu tenho algumas informações aqui que podem ajudar a gente a pensar para tentar discernir por que eles estão desse jeito, ok? Primeiro, vamos ver aqui a leitura. Cara, Irmandade e a paz de Deus. Bom, eu coloquei a leitura aqui, acelerei em 7 vezes mais, saiu de 2 minutos e 40 para 25 segundos aqui. A leitura da circular, que a gente não precisa ouvir a leitura, que você tem acesso à circular, você mesmo pode ler ela, ok? O que interessa aqui é nós ouvirmos o que ele vai falar, certo? E nessa circular aqui, como sempre, gente, é tentando induzir o povo, afastar o povo, na verdade, da informação.
afastaram-os das redes sociais. Agora nós vamos ouvir o que ele vai falar, o que de fato ele vai acrescentar a essa circular. Vamos ouvir o ancião da CCB, Hélio Bianco, falando. Vamos ver. Os mais antigos do Brasil. Irmãos, vemos esta forma de agredir, de atacar, e na grande maioria das vezes com calúnia, com mentiras, com, irmãos, ênfase. Na grande maioria das vezes com calúnia, com mentira. Então ele está dizendo que a gente está caluniando e a gente está mentindo. Você que está chegando agora no canal aqui, quem está mentindo é o senhor Hélio Bianco no culto da Congregação Cristã no Brasil. Por quê? Porque a própria igreja da Congregação Cristã no Brasil me processou por esses motivos que ele acaba de alegar aqui. Que eu estou mentindo, que eu estou caluniando. Eu posso falar claramente isso porque eles me processaram. Eu estou falando não a pessoa do Hélio Bianco, que também me processou, mas eu estou falando da própria igreja da Congregação Cristã no Brasil, com representação no Brás. Eles me acusaram de denegrir a imagem, de calúnia, de difamação, de tudo que vocês imaginam, até racismo religioso, os camaradas inventaram lá, e mais um punhado de coisa, e foi indeferido o pedido, ou seja, o juiz não deu, não acreditou. E isso foi em primeira instância, segunda instância, por 2 vezes. Agora, a informação que eu vou trazer para vocês. A Congregação Cristã no Brasil, acredito que foi essa semana agora que saiu uma decisão em segunda instância, mais uma. Eles perderam outro processo para mim. Outro processo. Estou falando, entenda, é a própria instituição da Congregação Cristã no Brasil. Está lá como parte do processo Congregação Cristã no Brasil requerente. Requerido, Josafá Agra de Santana. Perdeu outro processo. Ou seja, a CCB esgotou todo tipo de ataque, tipo de tentativa de censurar o canal e não conseguiu. Sobrou agora só a tribuna. Para eles irem até a tribuna e falar, e falar, e falar e atacar. Será esse um dos motivos que eles estão tão bravos e foram com essa circular ler ela no culto novamente, falando dessa forma? Seria esse o motivo? Para as pessoas não acreditarem no que falam porque mentem contra a gente. Esses dias agora atrás, eu fiz um vídeo sobre o senhor Gilson Scarcelli. Trouxe algumas informações de alguns processos e coloquei ali como que a CCB ela julga as pessoas de forma desigual. O código de ética pesou para um e não pesa para o outro. E eu trouxe esse processo. E eu vou fazer um vídeo aqui também. O Gilson Scarcelli tentou processar o Google. Tentou processar o Google para derrubar o meu vídeo. Ele processa o Google, mas ele só fala de mim. Eles só falam de mim, colocando partes de processos meu contra um ancião da CCB, e levou uma chapuletada tão grande, tão boa, que eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Levou uma chapuletada tão grande, tão boa, que eles mesmos correram do processo. Tentativa de derrubar um vídeo meu. Tudo essa semana agora que passou. O vídeo colocando, expondo, segundo a informação que chegou aqui para nós, estão apurando o caso. Segundo informação que eu tenho, eles estão apurando o caso, parece que criaram a sindicância na CCB para tentar entender, e segundo o que me disseram também, informações que eu tenho daí de dentro, o senhor Hélio Bianco e o senhor Luiz Carlos estão tentando defender o senhor Gilson Scarcelli. Parece que os dois aí foram fazer uma visita para Salvador Bueno. Ou seja, segundo informações, não posso dizer para vocês que isso é verdadeiro, porque eu não tenho a foto, ninguém filmou. Então, meu irmão, será que é por conta disso? Será que é por conta disso que eles estão desesperados? E estão com esse ódio todo lendo essa circular? Ou seja, muita coisa acontecendo nos bastidores. Ok? Vamos ouvir ele falar, presta atenção. E naquilo que eles querem falar e não tem prova de nada. Aquilo que eles querem falar não tem prova de nada. Ele fala assim como se a gente estivesse aqui, gente, falando, mentindo, enganando as pessoas, à torta e à direita. Se isso fosse verdade, o que esse ancião está falando agora aí, por que é que eles perderam o processo?
Por que é que vocês perderam o processo, senhor Hélio Bianco? Por que é que vocês falaram nos processos que eu minto, que eu difamo, que eu calunio, e vocês perderam? A congregação perdeu os 2 processos para mim. E eu estou esperando cair o sigilo desse segundo processo para que eu possa falar às pessoas a verdade. O que foi que vocês tentaram fazer comigo e com o meu canal nesse segundo processo? O senhor Hélio Bianco, da mesma coisa, me processou dizendo que eu estava enganando o povo, que eu estava mentindo o povo, que eu estou aqui por monetização, que eu estou aqui para ganhar e perdeu o processo. O senhor Hélio Bianco perdeu o processo. Como fica a situação? E agora? Quem é que está mentindo? Será que eu tenho que fazer um vídeo de novo colocando todas as decisões dos processos aqui, o que vocês falam, o que vocês pedem no processo? Vocês mentem. Vocês mentem, tá? Mas eu quero aproveitar e deixar o espaço do meu canal para o senhor Hélio Bianco e todas os demais ações que foram falados e citados aqui, Gilson Scarcelli, Salvador Bueno, Luiz Carlos de Viçosa. Eu quero deixar o espaço do canal. Se não for isso que eu estou falando, ou vocês tiverem uma opinião divergente da minha, eu dou todo o espaço no meu canal para vocês virem e dizerem o que vocês pensam ou o que vocês acreditam ser a verdade. Eu não preciso nem aparecer, eu coloco o canal à disposição de vocês. Podem fazer um vídeo que vocês quiserem, falando o que vocês quiserem, né? E a gente coloca aqui no canal para as pessoas verem, certo? Enquanto isso, vamos ver o restante aqui. Presta atenção. Gente, e vai chegar a pregação. A pregação dele, vamos acabar de ouvir ele falando aqui da circular, e a pregação é simplesmente esdrúxula. E a prova de que esses documentos que eles fazem ali de circular e tópico não valem absolutamente nada. Isso é só para enganar as pessoas, só para inglês ver. Porque chamam a CCB de graça, fala que os outros pastores, não importa quem seja, ele falou de modo genérico mesmo, geral, chama todos os outros pastores de enganadores. Tá de brincadeira. A única verdadeira é a CCB. Meu Deus do céu. Vamos acabar de ouvir isso aqui. A própria irmandade da congregação, porque o que interessa para eles, irmãos, é atacar a congregação. Porque a nossa irmandade, quando vê lá um chamativo, falando, olha, veja o que aconteceu, veja aquele ancião, olha... Eu vou fazer uma pausa aqui. O que interessa para eles é atacar a congregação. Não, é falar a verdade. É isso que interessa aqui para nós. No dia que vocês pararem de enganar as pessoas, de pregar heresia, de falar asneira, de falar bobagem, a crítica acaba. Você nunca leu a parte da Bíblia, seu Hélio Bianco, onde fala assim, tampai a boca dos vossos adversários com boas obras? Ou seja, em outras palavras, começa a fazer a coisa certa, começa a fazer o que é correto, e o diabo não vai ter o que falar de vocês. Porque se nós estamos falando, eu estou falando dentro da ótica deles, tá? A percepção deles de que nós somos o inimigo, a gente é o diabo e tal. Então, se você fizer a coisa certa, não tem mais crítica. Mas o pior é que as nossas críticas são verdadeiras. E eu não tenho um único vídeo meu aqui que eu trouxe um assunto de vocês que eu não mostrei a prova. Eu não coloquei o vídeo de vocês falando, ou que eu não coloquei o documento de vocês. Aqui, ao contrário de vocês, senhor Hélio Bianco, nós não temos compromisso com a mentira. Nosso compromisso é com a verdade e com a palavra de Deus. Vamos ver o restante. A bomba que descobrimos agora, então a nossa irmandade vai, pega o celular, se ligam, se conectam. E sabe por quê, irmãos? Que a irmandade vê, se liga, se conecta e depois ela vai ver de novo, e ela vai ver de novo porque o canal do crítico está crescendo. Significa que as pessoas estão vindo, estão parando aqui e outras pessoas estão vindo também. Sabe por quê? Porque quando a gente mostra, a gente prova. A gente prova. E as pessoas agora cansaram de acreditar em vocês cegamente, seguindo vocês de modo no escuro. Elas cansaram disso. O que elas querem? Elas querem saber a verdade. Então as pessoas que vêm aqui para o canal do Crítico são pessoas que estão dispostas a confrontar a sua tradição e o seu tempo que ele tem ali dentro da congregação, porque elas estão interessadas em saber a verdade. O outro pequeno público que vem aqui são os CCBanos fanáticos que já escolheram o seu lado e não importa a verdade para essas pessoas.
Essas pessoas não querem nem saber da verdade. Eles querem apenas defender a Santa CCB. E aí eles vêm aqui, xinga, roga praga, ameaça a gente de morte e mais um punhado de coisa. Vamos ver aqui, presta atenção. Naquela live ou naquele emissor que vai falar mal da congregação ou de algum servo. E a Irmandade quer ver, curiosidade, e muitos, talvez até a maioria, nem sabem disto. Cada um que se conecta está dando dinheiro para eles. Então a clientela deles é o povo. Como as pessoas não sabem disso? Monetização, algo é justo, é moral, não tem nada ilegal. E daí? O que isso tem de errado? Quer dizer então que por conta do canal, olha a cabeça deles, ó. Se o canal é monetizado, então as verdades que eu falei aqui já não vale mais. Não vale mais. Acabou, né? O camarada fala que esse senhor falou que a coleta é santa e faz parte da salvação. Uma baita de uma mentira cabeluda e enganosa para fazer com que o povo doe mais dinheiro na igreja. Esse discurso, sim, é interesse financeiro. Então quer dizer que por conta do meu canal ser monetizado, que é a coisa mais normal que tem no YouTube, todos os canais são monetizados. Só não são monetizados canais que não querem ser monetizados, que são bem raros as exceções, e canais que não conseguem ser monetizados, porque não alcançou as metas necessárias. Quer dizer, então, que devemos ignorar toda a verdade que o crítico fala só porque o canal dele, igual milhões de outros, ou milhares, sei lá, são monetizados também. É monetizado, não vale mais nada o que ele falou. É brincadeira isso. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Hélio Bianco e os demais CCBanos que estão aqui. Esse canal, o meu canal, esse mesmo canal aqui que você está, eu fiquei 9 anos aqui sem monetizar o meu canal porque eu era tonto e dava atenção para esse tipo de fala desses CCBanos. Você tá querendo ganhar dinheiro. Aí eu pensei, não, a gente não vai monetizar para ver se o CCBano, né, dá crédito no que a gente fala. E eu fiquei aqui, gente, sofrendo, né? E o canal não crescia porque o YouTube não tem interesse em impulsionar um canal que não é parceiro dele, ou seja, que não veicula nenhum tipo de anúncio. Para o YouTube, você está ocupando um espaço na plataforma inutilmente. Você é uma videira infrutífera para o YouTube. Quando eu monetizei o canal, eu parei com essa bobagem. E mesmo assim, o que eu respondia de pergunta e de comentário dizendo que eu estava aqui por conta de dinheiro, eu falava, ô seu tonto, você não percebeu que o meu canal não é monetizado? 9 anos, e as pessoas continuavam falando isso, porque eles não têm o que falar, eles não têm como defender a CCB, e aí eles te atacam. E aí eu resolvi monetizar o canal, foi a melhor coisa que eu fiz, porque o meu canal, em menos de um ano, passou ali de 2.000 para 25 mil inscritos, eu lembro disso, 25 mil inscritos. Eu falei, agora o canal cresceu. Então isso não passa de um argumento, né, esdrúxulo. Isso aqui é um ataque ad hominem. Eles não conseguem rebater nada do que a gente fala. Por que eles não vêm aqui com a pauta rebatendo tudo que a gente fala? Não consegue. Aí o que eles fazem? Chama a gente de perverso, criadores de confusão, né? Interesse monetário para estar aqui, gente facciosa, rude, mais um monte de palavra torpe que eles colocaram nessa circular. Vamos ouvir o restante. Que eles espezinham, que eles criticam e que eles caluniam. Vamos acordar, irmãos. É tempo de não dormirmos. Vamos acordar. Gente, está chamando as pessoas de caluniadores. Isso aqui é sério que esse homem está fazendo. E essa circular está chamando as pessoas de caluniadores, ou seja, está imputando um crime às pessoas. Eu desafio o senhor Hélio Bianco voltar no próximo culto, ou qualquer ancião, né? Se vocês têm a coragem de dizer qual é o crítico que está caluniando vocês. O fulano está caluniando a igreja. Eu duvido vocês fazerem isso. Sabe por que vocês não fazem isso? Porque vocês vão levar um baita de um processo. Vocês estão imputar um crime a outras pessoas é crime. Falando que a gente está caluniando a igreja.
Vocês estão de brincadeira. Depois de tanto processo que o próprio Poder Judiciário falou, ó, não é verdade o que vocês falam, vou indeferir. Eu vi o vídeo do rapaz, vocês trouxeram um monte de vídeo, eu fui lá ver todos. Eu tô dando uma resumida no que os juízes decidem. Eu olhei os vídeos e não tem calúnia, não tem difamação, apesar desse rapaz ter uma crítica ácida, forte, contudo, ele está protegido pela liberdade de expressão. Sempre, a resposta é quase sempre essa em todos os juízes. São decisões de vários juízes diferentes no meu caso. Mesmo assim, essa igreja e esses homens ignoram a decisão de homens que estudaram para isso, homens que ocupam espaços no poder judiciário para decidir as nossas questões, ou seja, a questão do povo. Eles ignoram tudo isso para continuar dizendo que nós estamos aqui caluniando e difamando. Eu não sei não, viu, rapaz? Acho que isso aí caberia um processo, né? Por estar incitando as pessoas contra a gente, dizendo que nós somos pessoas que cometem crime. E Deus nos esclarece e nos abençoa. Quem sente pode chamar o hino para a palavra. Agora vai vir a palavra, gente. A palavra é uma lambança só. E eu vou ler rapidamente aqui algumas anotações que eu fiz. Olha só, a pregação. Bom, a pregação deles é o seguinte: Davi é o CCBano e o Espírito Santo é quem se apodera do CCBano. O crítico e todas as pessoas que eles não gostam, esses são o caído. E o espírito mal é o que habita nessa pessoa. Então a palavra deles, que ele diz a palavra, ficou rodeando em torno disso. Que inclusive o lugar que foi lido foi 1 Samuel capítulo 16, né? E a palavra rodou em torno disso, prometendo prosperidade material, porque parece que agora eles soltaram o freio, eles estavam se segurando, não queriam fazer essas profetadas, porque eles estavam tentando passar uma boa impressão para quem é de fora, mas ao mesmo tempo estava sacrificando o povo. Ou seja, quando você não entrega a profetada, o povo desanima, começa a ir embora. E eu fiz análise falando sobre isso. Eu acho que eles acataram, né, essa análise, como eles ouvem todas as minhas análises aqui, e falaram: você quer saber de uma coisa? Quem foi embora já está perdido mesmo. A gente não tem como controlar o crítico. Vamos voltar à profetada. Pelo menos a gente vai estar alimentando o povo e agradando eles. Porque soltaram, já tem uns cultos para cá, uns 2, 3 cultos para cá, que eles estão soltando profetada mesmo, já não estão nem aí. Coisas que há outros cultos atrás eles não faziam. Então, Hélio Bianco prometeu aqui prosperidade material, disse que a palavra de Deus da CCB tem que ser amada, né? Você tem que amar a palavra. O que é? Amar a pregação deles, o que eles falam, né? E atacou as outras igrejas, né? Ele disse que os vizinhos, você tá olhando para os vizinhos, né, irmão? Cuidado que você tá olhando lá para os vizinhos, né? Você tá olhando se eles são próximos, se eles são bons, não sei o quê. Cuidado, porque se você ficar olhando para esses vizinhos, você vai cair da graça, porque a graça é a CCB. Ele falou que Jesus Cristo está na CCB. Nas outras igrejas, são só pastores estudados. Vamos ver, ó, presta atenção. Pior do que antes. Cuidado alguém, olhando para vizinhanças. Davi pecou e errou quando olhou para a casa de vizinho. Olha aí, como ele aponta até bravo assim, ó. Cuidado, hein? Davi pecou e errou porque estava olhando para a casa de vizinho. Porque na cabeça dele já tá ali, ó, a ideia do CCBano olhando para as outras igrejas. Como assim? O CCBano, quando tá olhando para as outras igrejas, na cabeça dos anciões, é um que está pensando em pular do barco, rapar fora. E é com isso que eles estão preocupados. Então, gente, eles não estão vindo falar dessas coisas à toa, tá? Tem gente que vem falar aqui: a CCB não está preocupada com vocês, acho que a CCB está preocupada, a CCB é a igreja que mais cresce. Se a igreja, se realmente não tivesse preocupado, e se realmente a CCB estivesse crescendo, pode ter certeza que esses homens não iam estar lendo essa circular e nem tão pouco preocupados com a gente. Se estão preocupados e falando, é porque os resultados e os números não são favoráveis. Lógico que não. 2010, parece que a CCB estava com em torno de 2,5 milhões de membros. 2010. 2020, parece que caiu para 2 milhões. Gente, era para ter crescido muito. E a igreja encolheu, tá? E, segundo informações,
é que em 2025 já está abaixo de 2 milhões, bem abaixo de 2 milhões de membros. Ou seja, a congregação está encolhendo. E o comportamento destes homens nervosos, tentando de toda forma, com toda a sua força, tentando parar os críticos, isso sinaliza que essas informações são reais, são verdadeiras. Vamos ouvir aqui ele falando. Não queira olhar, irmão, para quem está prosperando. Não queira olhar, mas parece que ali tem uma outra igreja evangélica e parece que lá eles têm um brilho, uma beleza, uma grandeza diferente da nossa. Irmão, irmã, fica na pureza, na simplicidade, onde o pastor é Jesus Cristo. Olha, gente, irmão, fique na pureza, apontando aqui, ó. Fique na pureza, na simplicidade, ou seja, não importa, fica aqui mesmo que você seja ignorante e a gente não consiga te ensinar nada. Fique aqui, porque aqui o pastor é Jesus Cristo. Ou seja, estou dando uma interpretação mais clara do que fique aqui, irmão, né? Que o pastor é Jesus Cristo. Olha que absurdo, ele está dizendo que Jesus Cristo não está nas outras igrejas. Gente do céu. Aí vem CCB não falar, mas saiu na circular, CCB dizendo que não é a graça. Quando a gente cansou de falar aqui que essa circular não representa nada, nem ninguém, nem os próprios anciões da cúpula guardam isso no coração, né? Eles têm sim a ideia de que a CCB é superior às outras, ela é a graça, e se a pessoa sair de lá, ela perde a salvação. Tá no discurso desse homem aqui agora. Vamos ver, presta atenção. Ele é o teu pastor e nada te faltará. Ai de quem troca o pastor divino. Ai de quem troca. Ele tá falando de quem sai da CB, que é esse é o discurso que ele tá fazendo. Ai de quem troca o pastor divino por pastores homens, por mais doutorados que sejam e por mais capacitados que sejam, fica na graça do Filho de Deus. Olha aí, irmão. CCB é a graça. A CCB, fique na graça do Filho de Deus. E, na verdade, gente, o discurso, isso é só discurso, porque a realidade é outra. É esse povo que não está na graça. Como que um homem pode dizer, falando essas asneiras e querendo dizer que a CCB tem a posse de Jesus Cristo e os outros não estão, como que a gente pode dizer que esse homem está sendo guiado por Deus? É óbvio que não está. Vamos encerrar isso. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o que aconteceu? Deus se desagradou. Gente do céu, é a congregação cristã no Brasil e o CCBano fazendo CCBanice. Isso aí não vai acabar nunca. Esses homens não têm conserto. Eles endureceram a serviço o seu coração. Esses homens não têm mais conversão. E você está sendo alertado por Deus e pelo Espírito Santo. Eu tenho absoluta certeza que eu estou aqui por Deus. Foi Deus que me colocou neste canal para combater essa igreja. E não só me colocou, mas como ele está me segurando e me sustentando até o dia de hoje. Como que um homem só, um homem que não é ninguém assim importante na sociedade, nem é rico, está conseguindo derrotar essa igreja tão grande nos tribunais? Isso aqui é Deus, é a prova de que é Deus que está ao nosso favor. Simples assim. Acorda, irmão. Não corra o risco de se encontrar contendendo contra Deus. Ok? Por quê? Porque a gente está falando aqui, explicando e mostrando a verdade. Como é que você sabe que não é Deus que está fazendo isso para te acordar? Entenda uma coisa. Todos os homens que Deus se usava para falar a verdade, eles não estavam em grandes palácios, nem estavam com a multidão, nem estavam sendo afagados e aplaudidos. Eram homens sozinhos, simples, mas falando a verdade. E hoje não é diferente. Cuidado, Deus está te alertando e você jogando para trás. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.